Fala galera, vamos para mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos continuar com nossos estudos. Lembrando que semana que vem eu estarei disponibilizando para vocês uma avaliaçãozinha para saber como é que está o aprendizado até aqui, tá bom? Então vamos assistir a aula. Se tiver dúvida, vamos entrar em contato. É só me chamar no PV ou vir aqui na escola, beleza? E lembrando mais uma vez, semana que vem será a semana de avaliação bimestral e eu estarei disponibilizando a prova para vocês, tá? No aplicativo. E aqueles que não conseguirem acessar pelo aplicativo é só vir e fazer aqui na escola, beleza? E ao término do vídeo não esquece de dar o joia, tá? Assim eu sei quem está visualizando as aulas e está acompanhando. Então vamos para o conteúdo? Até mais! Pessoal, hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre equilíbrio químico, né? O que seria um equilíbrio químico. Então, a gente pode definir o equilíbrio químico da seguinte maneira. É muito comum a gente encontrar nos átomos a seguinte situação, ó. A gente tem, por exemplo, um reagente A mais B produzindo C e D, bem como D mais C produzindo B e A. A característica que vai dizer o equilíbrio é essas duas setinhas. Essas duas setinhas mostram que essa equação ela é reversível. Não é isso? Esse equilíbrio vai mostrar, essas equações aqui vai mostrar que ela é reversível. Então, o que é uma equação reversível? É uma equação que ela ocorre simultaneamente no sentido direto e no sentido inverso. Como é que a gente sabe isso? É padronizado em química, por exemplo, A mais D produzindo C mais E. Aí eu tenho aqui ó, o número 1, que é para a direita. Então isso significa sentido direto. O número 2, que é o contrário, a gente chama sentido inverso ou a gente diz aí sentido indireto. Então o equilíbrio químico acontece quando a gente tem equilíbrios entre as velocidades de formação de produto e de consumo de produto. Como seria esse mecanismo? Bem simples. Você tem aqui uma reação A mais B produzindo C mais D. Mas C mais D também pode reagir e produzir A mais B. Quando a velocidade do sentido direto for igual à velocidade do sentido indireto, a gente diz que a equação ela atingiu o equilíbrio. Esse equilíbrio químico ele é atingido quando você tem essa igualdade entre as velocidades. Isso é importante. Aí você diz assim para mim, professor, mas essa velocidade, quando se iguala, a reação para? Não, ela fica acontecendo, porque esse equilíbriozinho aqui, ele é um equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer dinâmico? Porque ele nunca para. Os produtos estão se transformando em reagentes e os reagentes estão se transformando em produto. E é fácil da gente observar isso graficamente quando ocorre ou atinge o equilíbrio. Eu tenho aqui um tempo e tenho aqui a concentração das substâncias. Por exemplo, eu posso ter vários mecanismos de equilíbrio. Ó, aqui é um equilíbrio. Eu tenho a substância aqui, por exemplo, A mais B, e eu tenho aqui C mais D. O que é que você está observando? Vai sendo consumido, está vendo A mais B, e aqui C mais D eu vou aumentando. O que é que acontece aqui? Chega um tempo, eu vou chamar de telinha, que a reação praticamente ela fica constante. Ou seja, ela não se altera mais, nem forma mais produto, nem consome, nem produz. Aqui, nesse caso ainda coincidiu das concentrações serem idênticas. Outra coisa que acontece no equilíbrio, a gente pode dizer aí, é esse mecanismozinho aqui. Ó. Eu tenho o mesmo raciocínio, a mesma equação química, onde eu tenho aqui A mais B e aqui C mais D. E eu tenho o ponto na qual ocorre o quê? O equilíbrio químico. Só que as concentrações são diferentes, mas são constantes. E isso é o que caracteriza o equilíbrio. As concentrações elas ficam constantes. Aí eu tenho aqui ó, outra possibilidade, que é você ter esse tipo de comportamento. Eu tinha aqui ó, A mais B produzindo C mais D. O que aconteceu? Chegou num ponto onde eu atingi o equilíbrio, tá aqui mostrando o equilíbrio no gráfico, mas esse mecanismozinho aqui, ele conseguiu aumentar a concentração.
Então ele aumentou aqui a concentração de C e D e esse aqui diminuiu a concentração. Mas após um tempo a equação atingiu o equilíbrio. Então eu posso trabalhar o equilíbrio químico de uma reação. Eu posso calcular o equilíbrio químico através de uma coisa chamada a expressão do equilíbrio. A expressão do equilíbrio é uma maneira matemática. A expressão do equilíbrio, que a gente chama de K, é uma maneira matemática de se expressar o equilíbrio. Eu posso expressar ele de duas maneiras. Kc, relacionado à concentração, que é dada em mol por litro, ou Kp, que é trabalhado aí em atm, ou eu posso trabalhar aí a unidade milímetro de mercúrio, trabalhada lá nos gases. Então eu posso trabalhar a expressão do equilíbrio, calcular o equilíbrio de uma reação usando a concentração em mol por litro ou em atm ou miligrama, no caso milímetros de mercúrio, que nesse caso seria a pressão. Ok? Aí você diz, e como fazer essa expressão? Primeira coisa, eu só posso usar no equilíbrio, você só usa no equilíbrio substâncias que estão no meio gasoso ou no meio aquoso. O sólido e líquido, isso daqui praticamente são constantes, então a gente não usa para estado físico sólido e líquido, não entra na elaboração aí da constante de equilíbrio. Eu vou mostrar um pouquinho como é que é feito esse mecanismo. Então a gente faz assim, ó, A mais B em equilíbrio produzindo C mais D. Então eu posso trabalhar o seguinte, eu tenho um sentido direto e tenho um sentido inverso. Como é que a gente faz esse cálculo? No sentido direto, eu posso calcular aí a velocidade 1, que seria a constante do equilíbrio 1 vezes a concentração de A vezes a concentração de B, que a gente vê lá na cinética. Então, esse é o sentido 1. O sentido contrário, V2, eu tenho C, que seria K2, seria C, vezes a concentração de D. Para atingir o equilíbrio, V1 tem que ser igual a quem? A V2. Velocidade no sentido direto é igual a velocidade no sentido inverso. Então, se eu substituir aqui V1, vai ficar assim, ó, K1 A vezes B é igual a, quem é V2? K2 C vezes D. Então eu tenho K1 e K2. Eu tenho uma constante e outra constante. Então eu posso dividir uma constante pela outra constante, porque vai dar uma nova constante. Vai ficar C vezes D, concentração de A, vezes a concentração de B. Aí esse valor eu vou ter uma nova constante de equilíbrio, que vai ficar C vezes D, dividido pela concentração de A, vezes B. Então isso é um padrão na química. Que padrão seria esse? Eu posso calcular a expressão do equilíbrio. Como seria a expressão do equilíbrio para qualquer reação química? Bem simples. Você vai pegar a reação no sentido direto, que é para a direita, e vai dividir quem? A concentração dos produtos dividido pela concentração de quem? Dos reagentes. Isso eu calculo para qualquer expressão química, a expressãozinha do equilíbrio. Como faria isso? Bem simples. Vou dar um exemplozinho aqui. Ó. Eu tenho N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio produzindo 2NH3 gasoso. Então, está tudo no estado gasoso. Então, é um sistema, um equilíbrio homogêneo. Só tudo está no mesmo estado físico. E gasoso eu uso no equilíbrio gasoso. Então, eu posso trabalhar as duas expressões. Eu posso trabalhar a constante de equilíbrio Kc em relação a mol por litro. Como é que você faz essa expressão? Pega o sentido direto, aí vai ser concentração de NH3 elevado ao quadrado, o coeficiente é elevado, vira expoente, dividido pela concentração de quem? De N2, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. E aqui eu ainda posso calcular a unidade, se eu quiser. Como seria? Como é Kc, é mol por litro. Aqui vai ficar assim, ó. Mol por litro ao quadrado, dividido por, aqui fica mol por litro, vezes mol por litro ao cubo. Então vai ficar mol por litro ao quadrado, cubo aqui, ó, vai ficar mol por litro elevado à quarta.
Posso simplificar, vai ficar 1 sobre mol por litro ao quadrado, que é a mesma coisa de mol por litro a menos 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho também como calcular a unidade. E se eu quiser trabalhar Kp, eu posso? Posso, porque o Kp ele é exclusivo para quem? Para gases. Eu vou calcular a constante de pressão, né, constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, para gases. Então, como tudo é gás, eu posso calcular assim. Só que eu vou calcular assim, ó, a pressão parcial do NH3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do nitrogênio, vezes a pressão parcial do H2 elevado ao cubo. A unidade vai ser o mesmo aqui, só que eu vou usar ATM. Ficaria ATM a menos 2. Aí você diz, às vezes pode coincidir? Pode coincidir de Kc ser igual a Kp. Pode coincidir sem problema. Mas aí cabe a você fazer todo o procedimento aí de análise. Vou dar outro exemplo. Se eu tiver essa reação aqui agora, ó, Ca, CO3 sólido, produzindo aí CaO gasoso, na verdade CaO sólido também, vezes, na verdade mais CO2 gasoso. Então eu tenho aí o carbonato de cálcio, liberando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Isso aqui é sólido, isso aqui é gasoso, isso aqui é sólido. O sólido eu uso para fazer o equilíbrio? Não. O sólido eu uso aqui também? Não. Só vou usar esse. Como seria a expressão aí de Kc? Apenas a concentração de quem? De CO2. Por que eu não usei esses dois? Porque são constantes, são sólidos, então não vai influenciar aí no equilíbrio. Então eu posso também trabalhar esse mecanismo. Então o equilíbrio químico, pessoal, ele não é difícil. Você tem um procedimento padrão para usar, as setinhas vão mostrar que ali é uma equação de equilíbrio químico. Você vai ter o padrão, matematicamente a gente provou que a gente trabalha produto dividido por reagente para qualquer reação, sempre no sentido direto, a unidade depende da equação, e eu posso calcular a expressãozinha aqui, só ele me dá esses valores, aplico aqui, uso a matemática e consigo ter esse valorzinho aí do equilíbrio. Então, ó, a constante ela é diretamente proporcional aos produtos, quer dizer, quanto mais produtos eu tiver no sentido direto, maior é o valor da constante, e inversamente proporcional aos reagentes. Quanto mais valores de reagentes eu tiver, menor vai ser esse valor da constante de equilíbrio. Outra coisa importante que a gente também gosta e tem que frisar é que eu posso fazer uma relação entre Kp e Kc. Eu posso fazer uma relação matemática entre a constante de pressão e a constante de o Kp, que seria a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais, e a constante de equilíbrio em relação às concentrações em mol por litro, em concentração molar. Como é que eu faço? Matematicamente é só fazer isso. Kp vai ser igual a Kc RT delta N. Aí você diz o que seria essa fórmula. Bem tranquilinho. Kp e Kc você já conhece, mas o R é a constante dos gases. É a chamada constante universal dos gases. Essa ela é usada na física, usada na química. Ela tem dois valores. Eu posso trabalhar 0,082 se eu estiver trabalhando uma pressão em ATM. E posso trabalhar ela com 62,3 se eu estiver trabalhando milímetro de mercúrio. Então tem que ter consideração em relação a isso. T significa temperatura. A temperatura ela influencia. Quais são as coisas que podem influenciar o equilíbrio, né? Temperatura e pressão. Temperatura e pressão, ele influencia a constante de equilíbrio. Essa temperatura ela é uma temperatura absoluta, ela é dada em Kelvin, que é só você pegar o seguinte, é a temperatura em graus Celsius mais 273. E tem aqui o ΔN, que significa variação do número de mols. E eu posso ter essa variação do número de mols positivo ou negativo, vai depender da equação. Vou dar um exemplo de como calcular essa variação do número de mols. Vamos lá. Eu tenho essa equação N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio, produzindo 2NH3 gasoso.
O que eu vou raciocinar aqui agora? Como é que eu calculo o número de mols? Você vem aqui sentido direto. Então eu tenho aqui nos produtos. 2 mols. Tá aqui, ó. 2 mols. E eu tenho nos reagentes 3 mais 1, 4 mols. Então eu tenho aqui o número de mols. Como é que eu calculo essa variação do número de mol? O número de mol dos produtos menos o número de mol dos reagentes. Então o número de mol do produto são 2, menos o outro que é 4. Vai dar quanto aí? Menos 2. Então esse valor aqui seria menos 2. Então fica 1 sobre esse valor ao quadrado. Então eu pode dar negativo? Pode dar positivo? Pode. Quem é que vai determinar isso? Quem vai determinar isso é sempre a equação química do problema. Mas eu posso fazer uma relação entre os dois. Então se eu tiver o valor da temperatura e tiver a variação do número de mols, o R é um constante. Então se tiver Kp ou Kc, eu posso achar um ou outro montando essa expressão matemática. Ok? Até a próxima, pessoal. Espero que tenha ficado aí tranquilinho essa parte de equilíbrio.